Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. E enquanto eu estou editando a nova saga do canal, Acampamento Sinistro, eu lanço aqui outro vídeo sobre os filmes de canibais italianos. Já que eu gostei de falar do primeiro mundo canibal, então eu trago aqui o filme que trouxe mesmo à moda esse ciclo polêmico, O Último Mundo dos Canibais, de 77. Com mais violência e cenas mais pesadas. Mas antes de começarmos, não se esqueça do like e se inscrever no canal se for novo e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. E recomendar para os amigos e familiares. Agora deixe seus estômagos vazios e venham comigo para mais esse vídeo. Último Mundo Canibale, no Brasil, O Último Mundo dos Canibais, também conhecido como Last Cannibal World, The Last Survival, Cannibal, e o nome mais apelativo, Faces da Morte 8, sendo lançado como fazendo parte dessa franquia. E o mais conhecido, Jungle Holocaust, uma produção de terror italiana de 1977, fazendo parte do ciclo canibal italiano. Se com o Mundo Canibal em 1972 foi o precursor, esse Último Mundo Canibal foi o que trouxe o sucesso necessário para surgir várias produções sobre o tema, de homens brancos se aventurando em selvas, se deparando com tribos canibais, com muita violência, nudez e mortes gratuitas de animais. Sendo dirigido por Ruggero Deodato, o Monsieur Canibal, que a partir desse filme colocou todas as suas características de um diretor violento, que anos mais tarde, com o Holocausto Canibal, entrou para a história como diretor polêmico, que primeiramente era para ter sido uma continuação do Mundo Canibal, também dirigido por Umberto Lenzi. Só que não aceitou, estava em outras produções, então escolheram o Deodato. Se no outro era mais uma aventura, nesse daqui se focou mais nos elementos de canibais. E sendo gravado na Malásia, o enredo segue os amigos empreendedores do ramo petrolífero, chamado Robert e Rolf, que junto com um casal de guias, chamado Charlie e Swan, viajam de avião para um posto avançado em uma selva, para encontrar colegas que estão acampados na região em busca de petróleo. Mas ao pousar em um avião, ele fica variado, sem conseguir levantar voo, e encontram apenas barracas vazias e um rádio quebrado, além de lanças, e encontram um corpo em decomposição, fazendo eles crerem que todos foram atacados e mortos pela tribo nativa, que são canibais. Então, com o avião que não pode levantar voo, eles precisam dormir aí mesmo. Só que ao anoitecer, a Swan vai fazer suas necessidades e acaba sendo pega pelo avião. E ao amanhecer, os três vão procurá-la, só que o Charlie acaba caindo numa armadilha e morre, sobrando o Robert e o Rolf, que andando pela floresta, eles encontram os nativos devorando os restos mortais da Swan. Então eles fogem dali e acabam se perdendo na floresta. Encontram um rio e decidem fazer uma jangada, feita de bambus, e pronta eles enfrentam as correntezas violentas, que acabam acertando a pedra, destruindo a jangada. O Rolf acaba desaparecendo, sobrando o Robert, que acredita que seu colega morreu, sobrando apenas ele, e perdido na selva. Então, após comer umas frutas, ele passa mal e desmaia, e quando acorda, os canibais o encaram e o capturam, levando ele para uma caverna, onde todos moram. E lá na caverna, ele é amarrado, tiram sua roupa, ficando só de cuecas. Aí aparece outra indígena, chamada Pulan, que rasga sua cueca. Aí os nativos passam a brincar com seu bingolim. Aqui sem cortes, o ator teve que ficar pelado mesmo com os outros mexendo no brinquedinho, que ele está sendo mantido vivo porque os indígenas acreditam que ele sabe voar por ter vindo do céu. Então eles pegam ele, o erguem até o alto da colina e o jogam de lá para ver se ele consegue voar mesmo. Então os canibais inventaram o bungee jump, mas ao verem que ele não consegue voar, ele continua sendo mantido preso, sofrendo bastante, comidas estragadas, humilhação e presenciando os rituais estranhos deles, incluindo, claro, a morte dos animais, que aqui o Deodato jura que não filmou essas cenas de animais, e sim o produtor do filme, que querendo deixar ele mais chocante para o mercado oriental, filmou cenas gratuitas de animais se matando ou sendo mortos. Dentre eles tem um crocodilo esfolado vivo pelos indígenas, tirando suas tripas e tudo, uma cobra morta com machado, outra cobra mata um morcego, e por aí vai. Incluindo também uma cena chocante que uma indígena joga um bebê pro crocodilo.
Mas claro, nessa parte não foi real, só um efeito. Já os animais, sim. Então o Robert preso, ele consegue chamar a atenção da Índia, Pulan e outras crianças, que o soltam. Ele acaba lutando contra os canibais, matando 2, e consegue fugir ele e a Pulan, com a tribo furiosa atrás dos dois. O Robert então amarra a Pulan, só que ela, ao tentar escapar, ele a espanca e a violenta. Aqui se torna praticamente um animal selvagem, o fetiche do homem branco violentando os indígenas. E após andanças pela floresta, ele encontra o Rolf, que está vivo, mas com a perna machucada. Então os 3 caminham pela floresta, até finalmente encontrarem o campo de pouso do avião. Mas os canibais surgem, atacam e matam a Pulan, mutilando seu corpo e a devoram. O Rolf é atingido por uma lança no peito, e o Robert briga com um deles, conseguindo matá-lo. E depois disso ele come o seu fígado, assustando os nativos, que se afastam, dando tempo para ele e o Rolf chegarem no avião, que com alguma dificuldade eles finalmente conseguem fazer o avião funcionar, e vão embora. Mas o Rolf morre devido aos ferimentos no peito. Então, o último mundo dos canibais é uma produção mais violenta, com o canibalismo aqui sendo mais presente, não tão extremo quanto os outros, mesmo assim mais pesado que o mundo canibal de 72. Aqui com elementos mais de terror, um filme de sobrevivência, e mostrando onde uma pessoa pode chegar para sobreviver, se tornando um animal selvagem. Ele é um belo exemplar do cinema extremo italiano. Violência, nudez, mortes gratuitas de animais, que incomodam quem não gosta disso. As atuações aqui estão boas, com o Massimo Forte, que faz o Robert. Ele manda bem que no começo é um homem mais civilizado e racional, mas conforme passa o tempo na caverna e as humilhações, ele se torna mais violento, se tornando mais primitivo que os próprios canibais. E tendo Ivan Rassimov, que faz o Rolf, ator que fez o John Bradley no Mundo Canibal de 72, que aqui aparece pouco, mas uma boa participação, e a Mimi Lei, fazendo aqui a Pulan, atriz que também tem aparecido no Mundo Canibal, que aqui tem cenas mais icônicas e polêmicas, como o ataque dela feito pelo Robert. Mesmo assim tem cenas toscas, principalmente o visual dos canibais, que o Deodato pegou uma tribo real e colocou neles perucas para eles parecerem mais selvagens do que eram. Que você bate o olho, você percebe a peruca fajuta. E também as forçações de roteiro, o avião que não funciona, mas no último minuto sim. Mas para quem já está acostumado com o cinema italiano e o cinema B dos anos 70 e 80, isso aqui é o que menos importa. É um filme até que divertido, a boa direção do Deodato, com cenas mais fortes, o canibalismo aqui é mais presente, um ritmo melhor, mesmo tendo uma parte ou outra que é mais arrastada, boas atuações e um bom final. Não é perfeito, tem as falhas como falei, mas considero ele mais superior ao mundo canibal. Então dou ao último mundo dos canibais a nota 7. Durante o lançamento ele fez polêmica, foi banido em alguns lugares e censurado, quase entrou na lista dos videonestes na Grã-Bretanha, mas o processo contra ele acabou não indo para frente, tendo lançamento com alguns minutos de cortes. O último mundo dos canibais está completo aqui no YouTube, inclusive dublado. Para quem quiser conferir, vou deixar o link aí na descrição. E aguardem, semana que vem sai a saga Acampamento Sinistro. E também dando continuidade ao ciclo de canibais italianos, com Emanuele e os Últimos Canibais. Um filme que mistura soft porn com canibalismo violento. Uma mistura insana e picareta. Então aguardo todos vocês. Então, gostaram do vídeo ou não gostaram? Deixa aí nos comentários, como sempre. Deixa aí também se assistiram O Último Mundo dos Canibais e o que acharam dele. Até o próximo e tchau!